voltamos e agora, no nosso programa Elgue Você, estamos recebendo uma visita ilustre do Dr. Roberto Barreto, que vai abordar um assunto aqui muito importante por causa do crescimento que vem ocorrendo aí nas décadas em relação ao câncer de intestino e por isso tivemos aí uma campanha durante o mês de setembro sobre o Setembro Verde, né, doutor Roberto? Olha, primeiramente, é um imenso prazer recebê-lo e agradeço muito ao senhor estar aqui compartilhando seus conhecimentos e passando todas essas informações. Eu que agradeço, você é um sucesso, seu programa tem sido um sucesso, Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Essa campanha de Setembro Verde é uma campanha extremamente importante, uma campanha que foi lançada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e abraçada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia, na qual eu faço parte. Atualmente sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui em Mato Grosso e a gente apoia fortemente esse tipo de campanha porque existe um crescimento significativo no caso de no número de novos casos de câncer de intestino no Brasil e no mundo. Daí a importância, né, de campanhas como essa. São campanhas extremamente importantes, nós estamos chegando ao final do Setembro Verde, mas a gente fica extremamente feliz porque vê que, além das sociedades de especialidade estarem abordando esse tema, a mídia, de uma maneira geral, como vocês, estão abordando. Isso é importante para conscientizar as pessoas da importância da realização da colonoscopia na prevenção dos novos casos de câncer de intestino e reto. Esse câncer, esse Setembro Verde foi o primeiro, doutor, ou já vem acontecendo? Não, existe uma campanha já há vários anos, né? E ano a ano ela vem ganhando força. Por quê? Porque, além, como eu disse, das sociedades, a mídia de uma maneira geral e as próprias pessoas nos nossos consultórios, eles já nos procuram para fazer prevenção de câncer de colo e reto. Perguntam qual que é a idade ideal para a realização do primeiro exame de colonoscopia, que é bom se dizer aqui que é um exame extremamente preventivo. A colonoscopia ela é capaz de prevenir o aparecimento de câncer de colo e reto. Por quê? A colonoscopia detecta os pólipos, que são aquelas pequenas verrugas que aparecem no intestino e essas lesões são precursoras do câncer de intestino. Então pega bem precocemente. Bem precocemente. Os estudos mostram que as populações que começam a fazer colonoscopia a partir dos 50 anos, existe uma diminuição no impacto de 40% do aparecimento dos novos casos de câncer. Então, realmente o exame se mostra extremamente importante e preventivo. Como o senhor, nós estávamos conversando há um tempo atrás, o senhor falou que essa evolução do câncer de intestino tem muito a ver com nossos hábitos, né? E alimentação, doutor. É isso? É isso. Existe um percentual de pessoas que são predispostas. Existem alterações genéticas que são muito bem estabelecidas e um percentual das pessoas tem essas alterações genéticas, são mutações, são muito bem estabelecidas e que elas vão evoluir em algum momento para o câncer de intestino. Porém, existe um impacto de fatores ambientais que nas últimas décadas, principalmente nas duas últimas décadas, especialmente nos ocidentais, mas em todas as etnias, a gente observa um crescimento significativo dos novos casos de câncer de intestino. Isso tem a ver com o hábito de vida, principalmente os hábitos alimentares, né? Se a gente perceber, a gente observa que nos últimos anos houve uma mudança aí no perfil da alimentação das pessoas e as pessoas começaram a consumir mais gorduras, frituras e embutidos. Nossa. E isso tem muito a ver com o aparecimento desses novos casos de câncer de intestino. Então, se eu tivesse que fazer, digamos assim, de dar um conselho para as pessoas, então existe uma balança, né? Consuma menos gorduras, frituras e embutidos e aumente a ingesta de fibras, verdura, legumes e frutas. Esse é o segredo, jogar a balança para cima, aumentando a exposição às fibras e diminuindo, como disse, a exposição a gorduras, frituras e os embutidos de uma maneira geral, que é o que a gente tem observado nas últimas décadas. O crescimento do fast food. Fast food é alimentos ricos nessas coisas que eu acabei de falar para você. E é algo assim, a questão da prevenção está aí ao nosso alcance tão facilmente, uma questão de mudar o seu hábito alimentar, né? Então, as pessoas às vezes não têm essa preocupação, inclusive o próprio comércio também. O senhor chega lá no supermercado, chega aí nos locais que a gente vai adquirir os alimentos, tem muita coisa lá, embutido, congelado, algo que deveria até ser proibido, né, doutor? Sem dúvida. A gente sabe que, assim, para fazer prevenção, o foco aqui é câncer de intestino. Então, dieta saudável. Sim. Segundo, atividade física. Né? Por que atividade física? A gente tem que manter um peso ideal, porque a gente sabe
que o número de câncer, de uma maneira geral, tem muito a ver com obesidade também. Obesidade é fator de risco para câncer, não só câncer de intestino, câncer de uma maneira geral. Então, a atividade física acaba sendo um fator de prevenção. Manter peso ideal é um fator de prevenção, ou seja, vamos deixar de ser sedentário. Então, nós estamos falando aí em medidas preventivas de hábitos alimentares saudáveis, atividade física e evitar a obesidade. É uma coisa puxando a outra. Então, essas são medidas preventivas. E do ponto de vista de exames preventivos, obviamente que a colonoscopia é o exame indicado, porque a gente tem por objetivo detectar a lesão precoce e ressecar essas lesões, evitar que essas lesões, algum tempo adiante, evoluam para o tumor de intestino. Então, existem aí várias maneiras da gente prevenir. Hábitos de vida saudável e, do ponto de vista médico, fazer a colonoscopia na idade ideal. Isso. Qual é a idade ideal? Pois é, a idade ideal. Ainda no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, o primeiro exame é recomendado a partir de 50 anos, para homens e mulheres. Homem e mulher. Nos Estados Unidos, esses critérios foram modificados alguns anos atrás, porque existe uma explosão de casos de câncer de intestino entre 40 e 50 anos. Então, eles já anteciparam 5 anos. Algo que já tem tudo a ver com o que o senhor falou, né? Sim, sem porque dúvida. Os hábitos alimentares dos americanos são muito ruins. A gente acredita, e eu venho falando isso há bastante tempo, a gente faz colonoscopia há muitos anos, e a gente já vinha dizendo que esse primeiro exame ele vai ser antecipado. Eu acredito que em breve, aqui no Brasil e no resto do mundo também, a primeira colonoscopia vai ser realizada aos 45 anos. Inclusive, vários endoscopistas, gastroenterologistas, já recomendo aqui no Brasil que o primeiro exame seja a partir dos 45. Eu, particularmente, acho a gente tem que seguir as recomendações, Sim, né? E a nossa recomendação ainda é 50 anos, mas eu não acho errado fazer o primeiro exame a partir dos 45 anos. E é claro, se existem casos de câncer de intestino na família, isso é antecipado. 5 anos, 10 anos. Que podem ligar um alerta aí já, você fala, olha, eu vou me antecipar eu vou tomar minhas precauções. Isso. Quais são esses fatores? Exatamente, a gente antecipa inclusive 5 anos ou 10 anos no primeiro exame. Como eu disse, se tem caso de câncer de intestino na família, ligou a luz amarela, ligou o alerta e a gente vai ter que antecipar esses exames. Existem N outros fatores de risco que a gente tem que ficar atento. Obesidade, eu já falei. Consumo excessivo de álcool. Né? Beber socialmente é uma coisa, mas abusar do álcool expõe a gente não só a câncer de intestino, mas a câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago e outros mais, bexiga. Cigarro também é considerado um fator de risco, né, para câncer de intestino. Doença inflamatória intestinal. Estou falando em duas doenças aqui que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Por um lado, doença de Crohn, no outro lado, retocolite ulcerativa. Pessoas que têm essas duas doenças diagnosticadas há mais de 10 anos, elas precisam entrar em screening de colonoscopia, ou seja, acompanhamento colonoscópico, porque essas pessoas aumentam o risco de ter câncer de intestino. Então, na realidade, são vários fatores. A gente que está ali na ponta no consultório, eu como gastroenterologista ou proctologista ou próprio clínico, né, ele já tem essa capacidade de identificar esses indivíduos de risco e encaminhar para a colonoscopia. A colonoscopia, felizmente, virou um exame quase que de rotina, né? As pessoas já sabem que precisam fazer, já procuram o médico para pedir, a mídia ajuda muito com programas como esse, as sociedades de especialidade fazem campanhas como essa do Setembro Verde, tudo isso tem ajudado a tornar a colonoscopia um exame de rotina. Conscientização, né, doutor? A conscientização é o primeiro passo. Você falar sobre isso, estar orientando as pessoas, chamando a atenção das pessoas a essa problemática e como impedir, né? Então eu acredito que isso aí é algo que a gente vai evoluindo com o tempo. E a gente fala, o câncer de intestino pode ser prevenível, fazendo o exame na hora certa e acompanhando na hora certa. E quando você descobre ele, como na grande maioria dos cânceres, né? Descobre precocemente, tipo lá, fez um exame lá aos 45, 50, descobriu uma verruguinha, é algo que você consegue reverter facilmente, não impedir uma evolução. Sim, a gente brinca que a colonoscopia na hora certa, ela muda a vida das pessoas, e muda, porque muitas vezes, quando a gente resseca esses pólipos, já tem lá um carcinoma inicial, que está começando, só que a ressecção foi curativa, acabou, não precisa fazer tratamento nenhum. Ou às vezes nós retiramos já tumores precoces no intestino, a gente resseca, a gente sabe que é um tumor precoce, a gente resseca com margem de segurança e a gente resolveu na colonoscopia.
Então a gente muda a vida das pessoas, né? Porque 2, 3, 4, 5 anos depois seria um tumor avançado, muitas vezes com metástase, e o tratamento mais difícil, com quimioterapia, cirurgia, etc, que já etc, traz etc. aí uma outra situação. É outro tipo de abordagem, né? Um tipo de tratamento mais complexo, né? Que traz reflexos mais brutais para a saúde da pessoa. Então, fazer o diagnóstico precoce, na hora certa, é muito melhor para o paciente. Doutor, teve uma evolução, né, em relação ao exame da colonoscopia, que é a cápsula, né, que o senhor deu uma pincelada aqui, conversou comigo no início da entrevista, e que eu gostaria muito que o senhor passasse essa informação para todo mundo, até que existe um temor também para esse exame, né, de colonoscopia, as pessoas veem de uma forma e já evoluiu. Mas eu quero que o senhor segure a resposta, eu vou chamar o intervalo, a gente já volta, é rapidinho, fique aqui.